Boa tarde, senhores diretores, componentes na mesa. Inicialmente, queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer também o profissionalismo com o qual a Corec reanalisou esse nosso caso. Eu vou ser bastante curto para que a doutora Luciana, diretora da LL, possa falar rapidamente sobre o estudo citado pelo doutor Dirceu e pelo estudo que já está em andamento, o padrão Gold, conforme discutido com a Anvisa cerca de um ano atrás. Eu queria só complementar, então, que este produto realmente está no mercado brasileiro há 10 anos, proveniente de Israel. Foram 700 mil gestantes que utilizaram o produto no Brasil nesses 10 anos. Apesar da escassez de alguns momentos, nós sempre conseguimos fornecer pelo menos 50% da demanda brasileira. Se conseguirmos, obviamente, um resultado positivo na reunião de hoje, para o ano que vem, há o compromisso da fábrica em duplicar o volume fornecido dos últimos 12 meses. Estamos fora do mercado desde abril deste ano, e para os senhores verem que realmente a própria Anvisa está muito preocupada com essa situação, nós recebemos agora em agosto uma notificação nos dando 24 horas para esclarecer exatamente o desabastecimento do mercado, apesar de respondemos, obviamente, para a Anvisa explicando que não temos o registro e não podemos ajudar em nada agora no segundo semestre, mas que temos uma quantidade grande de produto armazenada em Israel, aguardando uma decisão da diretoria colegiada. Então, eu não vou mais me estender, porque o parecer foi extremamente detalhado. Eu vou pedir para que a doutora Luciana, diretora da LL, possa falar algumas palavras sobre o estudo já realizado e o andamento do novo estudo padrão Gold. Obrigado. Gostaria de agradecer aos diretores a compreensão feita para mim. Para as duas. Quando a LL realizou o ensaio clínico em questão, foi discutido com a Anvisa, em 3 exigências anteriores, que a comprovação de um efeito farmacodinâmico similar entre produto teste e produto comparador, que nesse caso é a positivação do cumbis indireto, essa atividade está intimamente ligada à eficácia do produto. E, na época, devido à falta de tempo para se concluir o estudo final, o estudo padrão Gold, que é em torno de 5 anos, foi, então, optado, juntamente com a equipe técnica da COPEM, da Anvisa, que esse desenho fosse realizado e fosse conduzido, que é o resultado que os senhores têm em mãos. Na finalização desse desenho, desse estudo, como ele mostrou uma equivalência terapêutica entre o produto teste e o produto comparador, que é a curva de positivação do cumbis indireto, nós já passamos, então, para a realização, com o prazo mais estendido, do acompanhamento de 200 mulheres RH negativas, esposas de parceiros RH positivos, para que fosse feita a imunização dessas mulheres após o nascimento dos bebês, que assim fossem RH positivos. Então, o primeiro desenho, ele não invalida nenhum dado de eficácia em segurança, pelo contrário, ele é o forte indicador da equivalência terapêutica, porque a eficácia da imunoglobulina de D, ela só se faz quando se existe positivação de cumbis indireto nos exames de análises clínicas detectáveis. Então, esse estudo foi finalizado em 2010. Em 2010 mesmo já se deu o início do novo estudo, que já foi aprovado por 6 centros referências. O centro coordenador é a PUC do Rio Grande do Sul. E esse estudo está entrando para análise de anuência da Anvisa, para poder decorrer, e a gente acredita que o tempo de realização dele é em torno de 3,5 a 4 anos para a finalização dos resultados. Obrigada. Eu só gostaria de tirar uma dúvida que, para mim, é importante. No estudo que foi conduzido e concluído a partir do protocolo aprovado pela Anvisa, quais foram os resultados que vocês obtiveram? Nós analisamos 3 populações distintas. Era um grupo de mulheres gestantes RH negativas, com pais RH positivos, um grupo de indivíduos
saudáveis de sangue RH negativo e um grupo de mulheres decorrente de aborto de repetição que fazem uma vacina do pai. Foi feita uma curva de titulação do CUMBS indireto ao longo do tempo e você obteve, entre o produto teste e o produto comparador, que é a referência de um mercado, uma equivalência terapêutica calculada na faixa de 80% a 120%. Então, esse resultado garante que o produto teste faz a ativação do marcador de atividade terapêutica de eficácia do produto equivalente ao produto comparador. Não foi observado nenhum evento adverso, nem nessas mães, nem nos indivíduos saudáveis e nem nos abortos de repetição. E esse dado, ele já propiciou a segunda fase do próximo estudo. E ele foi feito nesses 3 grupos de paciente, por solicitação da Anvisa e também com o número de pacientes avarado pela agência. Perfeito, obrigado. Bom, então eu apenas fiz essa pergunta para reforçar para os diretores a minha posição. O que está se discutindo aqui, em síntese, é um tema que nós já discutimos outras vezes, mas que tem uma característica importante que tem a ver com isso que foi colocado agora. Não é a primeira vez, até porque isso é possível que aconteça, que a Anvisa autoriza a realização de um estudo. Nós anuímos os desenhos e os protocolos que são elaborados para a realização de estudo clínico, e depois um estudo realizado segundo o que foi autorizado no protocolo, gera o indeferimento de um registro de um produto, ou a renovação e etc. É bem verdade e é natural que o desenho do estudo não é o resultado do estudo. Então, pode ser que aconteça 100 em 100 vezes de se aprovar um protocolo e se realiza o estudo e se conclui que o produto não venha a comprovar a eficácia e a segurança. E, naturalmente, nesses casos, a Anvisa deverá indeferir o pedido do registro ou a renovação do registro. O que nós estamos falando aqui é uma situação onde se aprovou um desenho de um estudo, a empresa realizou o estudo com base naquele desenho, obteve resultados que foram, por aquele desenho, satisfatórios, e o indeferimento da Anvisa se deu por uma reanálise do desenho do estudo. Né? Então, as razões do indeferimento. O tamanho da amostra foi pequeno para a demonstração da eficácia do produto, foram incluídas pacientes RH negativo, o estudo deveria ter incluído outra forma mais sensível de verificação de isoimunização, e ainda outro problema do estudo foi que as pacientes grávidas receberam outra imunoglobulina. Né? Ou seja, a empresa alega, e a Corec concorda com essa alegação, que eles realizaram um estudo conforme um protocolo aprovado pela própria agência. Obtiveram um resultado que, diferentemente de outros casos que nós já vimos aqui, que já teve casos que as empresas vêm dizer, mas eu fiz o estudo do jeito que a Anvisa autorizou. Sim, mas o resultado não comprovou a eficácia e a segurança do produto. Nesse caso, o estudo foi feito da forma com que a Anvisa aprovou e os resultados obtidos foram satisfatórios. E a Anvisa indeferiu a renovação do registro por discordar do desenho do estudo que havia sido aprovado pela própria agência. Né? Com base nessa informação, independentemente de qualquer outro desdobramento, mas eu estou entendendo que o que está sendo proposto é que nós tenhamos condições de reabrir a análise desse produto para considerar esse estudo e um outro estudo que já está sendo conduzido pela empresa, no sentido de que o processo seja reencaminhado para a área técnica e, de fato, a decisão da diretoria colegiada, que manteve o indeferimento,
possa ser revista, né? E eu, por esses motivos, eu entendo que a posição da Corec ela é correta, né, quando propõe que se retorne à área. Claro que poderia simplesmente pensar que deveria se retornar para considerar os resultados do estudo que foi realizado, mas nem é esse o pleito da própria empresa. O pleito é que se retorne para que os dados colhidos com o segmento desse estudo que já foi feito e agora num padrão Gold, que não deve deixar nenhuma dúvida mais sobre a questão do desenho, que a empresa possa ter o seu processo analisado novamente pela área técnica. No meu entendimento, isso é razoável, de fato. Eu acho que até se torna menos relevante aqui a questão do desabastecimento ou qualquer outro problema em relação ao produto, mas eu acho que ele tem um peso, né? Nós não podemos tomar decisões que em produtos que são efetivamente importantes, que desempenham um papel terapêutico relevante e de interesse em programas públicos de assistência à saúde, aquilo que nós pudermos contribuir para que o mercado se equilibre pela competitividade, pela disponibilidade de produtos, eu acho que nós temos de fazer. Então, nesse sentido, eu acato a sugestão da Corec e abro, então, para discussão por parte dos diretores. Barbana não tem nenhum comentário adicional, mas eu acato o encaminhamento feito pela Corec e aprovado por você. Jaime? Acompanho o relator. Bom, então fica aprovado por unanimidade o provimento ao recurso da empresa, o retorno à área técnica para análise dos dados já disponíveis e o estabelecimento com a empresa de um cronograma para o recebimento das outras informações que poderão ser oriundas desse novo estudo. Obrigado pela presença de vocês. Bom, retornamos então ao item 2211. Nós temos nesse item, é isso mesmo, né? Isso. Nós temos, trata-se de um recurso administrativo em decorrência de indeferimento de petição de renovação de um registro de um medicamento similar de propriedade da empresa Sanofi Aventis Farmacêutica Limitada, que está no processo 25351-410-306-2006-15, o expediente 094638/11-9, é um processo que a empresa está pedindo a desistência do recurso. Eu, particularmente, não vejo nenhum motivo para seguir com o julgamento, tendo em vista a empresa ter desistido do recurso, que, no meu entendimento, caracteriza a manutenção da decisão da área já publicada por meio da resolução. É isso. O Renato aqui está dizendo que o processo deu muito trabalho na Corec e que eles estão indignados que a empresa deveria ter pedido a desistência antes.
Então, eu estou já dando um puxão de orelha na empresa, viu, Renato, em nome dos servidores, mas eu submeto à diretoria a solicitação de desistência do processo. Jaime. Não tem objeção nenhuma. Genor. Bom, então, Max, extingue-se o recurso mantendo a decisão original da área técnica, por unanimidade. Ficando bom, né, Max? Mas você imagina daqui 2 anos, quando terminar o meu mandato, como que eu vou estar? Passamos, então, ao item 2214. É isso? É um processo cujo interesse é da empresa Arrow Farmacêutica Limitada, processo número 25351-827-769-2008-98. Página 4. Opa. É um recurso contra o indeferimento de petição de registro de medicamento similar. A empresa detém o registro de medicamento similar e genérico, tomada de decisão somente para o medicamento similar. A renovação automática publicada para o genérico em 2008. O medicamento aprovado em equivalência farmacêutica, bioequivalência, biodisponibilidade relativa e perfil de solução comparativa em 2002. O centro não possui mais os dados brutos dos estudos antigos. A empresa apresentou novos estudos de equivalência farmacêutica e perfil de solução de acordo com a farmacopeia brasileira em petição de cumprimento de exigências, inexistência de obrigação legal de seguir farmacopeia brasileira no controle de qualidade do produto. A Corec sugere dar provimento ao recurso e retornar à área técnica para análise desses dados que demonstram a equivalência farmacêutica e a adequação do perfil de solução. Em discussão. Não havendo manifestação, eu acato o parecer da Corec e submeto o voto aos diretores. Jaime. Acompanho. Genor. Acompanho. Então, fica aprovado por unanimidade o provimento ao recurso no processo em questão. O 2215 é um processo de interesse da empresa Probios Comércio, Importação e Exportação Limitada, processo número 25351-636-2009-80, expediente 801071-10-4. É um recurso administrativo em razão do indeferimento da petição de registro de medicamento dinamizado. O pedido de registro foi indeferido devido à recusa da empresa em seguir metodologia da farmacopeia homeopática brasileira por apresentar rotulagem e bula divergindo do que prevê as legislações vigentes e pela não comprovação da eficácia e segurança do medicamento, além de solicitar nome comercial em desacordo com a legislação. A área técnica exarou exigência que não foi cumprida integralmente pela empresa. A Corec sugere negar provimento ao recurso. Está em discussão. Não havendo manifestação, eu informo que eu acato o parecer da Corec, submeto o voto à apreciação dos diretores. Jaime. Acompanho. Agenor. Fica então aprovado por unanimidade o parecer de negar provimento ao presente recurso. O item 2216. Processo de interesse da empresa Cosmed, Indústria de Cosmético e Medicamentos Limitada. Processo número 25351-652-175/2009-48, expediente 100043/10-8. É um recurso administrativo contra o indeferimento de petição
de renovação de registro de medicamento similar. O que foi determinado devido à impossibilidade de estabelecer a metodologia analítica utilizada para a determinação de teor do princípio ativo e para a pesquisa de produtos de degradação no medicamento na forma farmacêutica supositório durante estudos de estabilidade, incluindo estudos de fotoestabilidade. Não houve apresentação de estudo de fotoestabilidade para o produto na forma farmacêutica supositório, na concentração de 5 mg. A apresentação de estudo de fotoestabilidade para o produto na forma farmacêutica supositório, na concentração de 10, que não traz informações relevantes para a avaliação desse tipo de estudo. A sugestão da Corec é de negar provimento ao recurso. Em discussão, não havendo manifestação, eu manifesto o voto favorável ao parecer da Corec e submeto aos demais diretores. Jaime. Acompanho o relator. Genor. Então está aprovado por unanimidade o voto de negar provimento ao recurso no item 2216. 2217. Processo número 25.000.002.743/98-78, expediente 060.529/08-8. É um recurso contra o indeferimento de petição de renovação de registro de um medicamento da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto de Tecnologia em Fármacos, Farmanguinhos. Impossibilidade de estabelecer se o estudo de estabilidade e longa duração apresentado contempla a substância epoxantina durante a pesquisa de substâncias relacionadas à didanosina, tampouco se a metodologia analítica empregada para a realização do teste em questão era válida. Não foram enviados os resultados do estudo de biodisponibilidade relativa, a despeito de ter havido indicação de medicamento de referência para o produto por parte da Anvisa, com mais de 2 anos de antecedência em relação à data do protocolo do pedido de renovação de registro aqui debatida. Foram alegadas razões financeiras, orçamentárias e políticas para a não execução do estudo de bioequivalência de biodisponibilidade relativa. A justificativa é essa que não pode ser aceita por não ser baseada em aspectos técnicos. A sugestão da Corec é de negar provimento e com retorno à área técnica para cancelamento do registro do produto. Está em discussão. Bom, antes de externar o voto, né, nós acompanhamos todo o esforço, e é bom que se registre isso, da área técnica e tanto da Corec, no sentido de evitar o cancelamento desse registro. É um produto na forma de comprimido mastigável, com didanosina, importante para um programa público, porém, sem que houvesse sucesso da nossa parte na obtenção dessas informações ou da realização dos testes não realizados. E com bastante preocupação, eu não vejo outro caminho senão acatar a sugestão da Corec e submeter o meu voto de negar provimento ao recurso aos demais diretores. Jaime. Acompanho o relator. Genor. Acompanho com o mesmo sentimento, seu Barbano. Então, fica aprovado o parecer o voto de negar provimento ao recurso e o retorno à área técnica para cancelamento do registro do produto. Próximo item, 2219. Processo número 2586564/2009-76, o expediente 120895/11-1, de interesse da empresa Mariol Industrial Limitada,
um recurso administrativo em decorrência do indeferimento de petição de um registro de medicamento similar. A motivação de indeferimento, no entendimento da Corec, foi insuficiente e ainda impossibilitou a ampla defesa, o exercício da ampla defesa por parte da empresa, o que prejudicou o julgamento da própria Corec. A sugestão da Corec é no sentido de dar provimento ao recurso e retornar à área técnica para análise. Eu li o parecer da Corec e, de fato, os elementos ali indicados apontam que a empresa pode ter tido um prejuízo na sua possibilidade de ampla defesa e apresentação de informações. Está em discussão. Não havendo manifestação, eu manifesto meu voto concordando com a avaliação da Corec e submeto à apreciação dos diretores. Jaime. Acompanho o relator. Agenor. Acompanho. Então, aprovado o parecer, o voto de dar provimento ao recurso, o retorno à área técnica para análise. O próximo é o item 2.12. Não, desculpa. 2.2112. É o processo número... na verdade, é um expediente 417762/09/2, um recurso administrativo em razão da publicação do registro medicamento genérico cloridrato de sevelamer da empresa EMS SA. A empresa Genzyme, ela se manifestou solicitando o cancelamento do registro da empresa, com um conjunto de alegações no sentido de questionar a postura da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, acusando a agência, na figura do seu diretor-presidente, de ignorar o direito da Genzyme à proteção de seus dados confidenciais e de franquear o uso do segredo de indústria da Genzyme para conceder registro sanitário a terceiros, concorrendo para a prática do crime de concorrência desleal. A empresa alega em seu recurso que é poder-dever da autarquia de adequar e exigir provas essenciais de qualidade, segurança e eficácia à luz das especificidades de cada medicamento. Afirma que é tecnicamente possível aferir a bioequivalência, mas que a Anvisa preferiu eximir a EMS dessa obrigação. Por fim, a empresa pede o cancelamento do registro concedido e ora recorrido, pois o medicamento não apresentou comprovação quanto à sua segurança, eficácia, inocuidade e pureza. Lembrando que esse produto foi registrado na Anvisa como um medicamento genérico e que sofreu as análises que as normas da Anvisa prevê para tanto. Claro que o entendimento da Corec no sentido de negar provimento a esse recurso, inclusive conforme já julgado pela diretoria colegiada em outros pareceres em produtos e processos relacionados à mesma empresa requerente.
Nós temos uma solicitação de manifestação oral por parte das duas empresas. Eu convido primeiro o senhor Luiz Paulo Campos Lemos, representante da empresa Genzyme, para fazer uso da palavra. Então, o senhor Luiz Paulo Campos Lemos não está presente. Temos a solicitação de 4 representantes da empresa EMS, que pode, por 5 minutos, fazer uso da palavra. Boa tarde, senhores. Não vou tomar muito tempo desse assunto, até porque, como bem colocado no relatório, essa agência, já em outras oportunidades, já se manifestou o quanto é essa aberração dessa tese apresentada pela Genzyme e pelas empresas multinacionais em relação ao data protection. É simplesmente aqui para ratificar a nossa reputação a esse tipo de entendimento, a esse tipo de defesa, como também deixar claro que o Poder Judiciário já se evoluiu bastante nesse tema. Temos decisões fortes, bem claras, demonstrando que o nosso ordenamento jurídico não aceita, não recepciona de forma alguma esse tipo de colocação das empresas multinacionais, que nada mais é que promovem sham litigation, tanto que existe hoje procedimentos administrativos em curso no CAD para verificar a conduta anticoncorrencial dessas empresas. Então aqui simplesmente eu estou para reafirmar a nossa confiança nessa autarquia federal, colocar também os nossos votos para que seja negado provimento, e não me estender demais, até porque não veio o patrono, o representante da Genzyme, o que caberia aqui, sem dúvida, combater os argumentos deles. Obrigado. Bom, antes de abrir a discussão, primeiro acho que é importante, até porque imagino que esse seja o primeiro julgamento público de uma petição dessa. Eu não me recordo se houve outro, né? Então, acho que é importante deixar bem claras algumas questões que são de fundo nesse processo. A primeira delas e o que cabe aqui, a Anvisa, é simplesmente se ater àquilo que foi requerido pela recorrente, que é o cancelamento do registro com base nesses 2 argumentos, que nós teríamos aberto o dossiê e que nós não teríamos exigido a comprovação devida para o registro do produto genérico. Em relação à primeira alegação, é sempre importante reafirmar e repetir. A Anvisa, ela não disponibiliza informações de um dossiê de uma empresa para outra empresa. Não o fez nesse caso, assim como não faz em qualquer outra situação quando são solicitados registros à Anvisa, né? Em nenhum momento a Anvisa abre qualquer informação de processos de uma empresa para outra empresa. Isso precisa ficar muito claro. Os pedidos de medicamentos genéricos e similares não utilizam quaisquer dados de dossiês de registro de medicamentos de referência. É importante lembrar que se utiliza o medicamento de referência para a realização dos testes, para comprovação da identidade do produto candidato a genérico ou a similar em relação ao medicamento de referência. E esses estudos permitem, pela análise dos seus resultados, avaliar o comportamento em fluidos orgânicos, o que permite determinar a biodisponibilidade do produto, cujos estudos clínicos foram realizados quando ele entrou no mercado. A base que sustenta a existência dos produtos genéricos são produtos que foram protegidos por patentes, que foram objetos de monopólios durante a vigência da patente, que estão no mercado com um conhecimento clínico devidamente sedimentado, por isso eles chegaram ao mercado, e que podem ser, por autorização da lei de genéricos,
objeto de cópias, cujas comprovações se dão de identidade por meio dos testes de equivalência farmacêutica, de bioequivalência ou de biodisponibilidade relativa, né? Então, não é cabível o argumento, e acho importante aqui refutar qualquer tentativa de atribuir aos diretores da Anvisa ou à própria agência a possibilidade de que nós estejamos aqui transferindo informações de uma indústria para outra para que os produtos cheguem ao mercado. A técnica, a tecnologia e o conhecimento para lançamento de produtos genéricos e similares no mercado é de domínio de todas as empresas, inclusive dessas que detêm muitas vezes as patentes e os monopólios, né? Não é necessário que uma empresa tenha acesso aos dados de outra para poder lançar o medicamento genérico. E a lei não autoriza que isso aconteça, e a Anvisa, de maneira alguma, autoriza que isso ocorra, né? A outra é a acusação da indústria, né, de que a Anvisa franqueia o uso dos segredos de indústria. Eu imagino que, assim como buscou fazer na justiça contra os diretores da Anvisa, inclusive, e não obteve êxito, se a Genzyme se vê com alguns dos seus direitos subtraído, ela precisa realmente ir à justiça e apresentar as provas de que qualquer ato dessa natureza tenha ocorrido. E adianto ainda, mais uma vez, como nós já fizemos nas reuniões passadas, a diretoria colegiada da Anvisa não vai se intimidar com esse tipo de acusação e gerar qualquer prejuízo ao consumidor final, seja ele o paciente no seu âmbito privado e particular, seja o Estado brasileiro, que no caso, inclusive, desse produto é o grande comprador no mercado, né? Uma outra questão que eu acho que é importante deixar claro, que se refere à não exigência de comprovação por parte da empresa. Nenhum medicamento genérico e hoje nenhum medicamento similar é registrado na Anvisa sem a comprovação por meio dos testes de equivalência, identidade com o medicamento de referência. E, nesse caso, as mesmas exigências que se aplicam a todos os medicamentos genéricos que foram registrados até hoje na Anvisa se aplicaram a esse produto também. Então, nós temos absoluta tranquilidade em afirmar que não há nenhum elemento razoável para poder fazer prosperar a solicitação da empresa Genzyme de cancelamento do registro de medicamentos genéricos de uma outra empresa. E, nesse sentido, eu não teria outro caminho senão acatar o parecer da Corec e declarar o meu voto no sentido de negar provimento ao presente recurso. Aí eu abro para manifestação dos diretores. Jaime. Tem alguma manifestação adicional, algum dado adicional? Não? A Genor também não? Então, a Genor. Disseu, eu queria só reforçar o que você falou e repelir com toda a veemência que me for possível esse tipo de insinuação que algumas empresas têm feito à Anvisa, principalmente quando nós estamos analisando e avaliando o registro de medicamentos genéricos. Isso aí é uma tentativa, para mim, inconteste, de tentar, de alguma forma, prejudicar o registro desse tipo de medicamento, que é uma política de governo e é uma atividade, uma política que nós não abrimos mão dela. Isso não significa que nós, a não abrirmos mão dela, nós vamos registrar fora daquilo que preceitua todo o arcabouço jurídico da Anvisa e muito menos disponibilizar dados que são dados
conseguidos pela empresa, dados que são dados exclusivos da empresa, para que as outras empresas pleiteantes de registro genético possam ter acesso. Então, com isso, eu queria acompanhar o seu voto e repelir com veemência, mais uma vez, esse tipo de insinuação. Não é a primeira e tenho certeza que não será a última. E nós temos que repelir sempre esse tipo de insinuação, como se aqui nós estivéssemos fazendo um papel apenas pro forma. Não é isso que a Anvisa hoje tem demonstrado. A legitimidade da Anvisa não permite que ela haja da maneira como essas empresas estão insinuando para a gente. Então, acompanho o voto do relator e o voto da Corep. Bom, então fica aprovado por unanimidade o voto de... Não, desculpa, o Jaime não votou. Jaime, já votou. Então fica aprovado por unanimidade o voto de negar provimento ao recurso nos termos já declarados. Passamos então ao item 2.1.13. Exato. O processo número 25.0000006177/89-73. É um expediente número 126525/11-3. É um recurso administrativo contra o indeferimento de petição de renovação do registro de medicamento similar. A empresa alega violação aos artigos 5º, inciso 4 da Constituição Federal, artigo 3º, inciso 2 e artigo 46 da Lei 9784 de 99 e artigo 5º da RDC 25/2008. Portanto, um cerceamento ao princípio da ampla defesa e ao contraditório, já que a administração pública deixou de cumprir com o determinado pela lei e pelas normativas estabelecidas pela própria Anvisa e não atendeu ao pedido de cópia dos autos do processo. A Corec sugere dar provimento ao recurso. Nós temos uma solicitação de manifestação oral por parte da senhora Simone Ferreira. Tem os seus 5 minutos, Simone. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade que a ADCOL concedeu ao Cristália para fazer o seu pedido de sustentação oral. E nós gostaríamos só de enfatizar alguns pontos que ocorreram durante a análise da renovação de registro do medicamento similar Parquidopa. O medicamento está registrado desde 1989, com mais de 20 anos de comercialização, sem relato de eventos adversos graves ou ausência de efeito. Nosso requerimento está desenvolvido em 3 temas principais, os quais são a dificuldade do primeiro centro Reblas contratado para desenvolver o método bioanalítico, a falta do medicamento de referência e o risco de desabastecimento do mercado. Por ocasião da adequação à Resolução 134, a empresa, no ano de 2008, contratou o Centro Cromanálises, devidamente certificado pela Anvisa para a realização do estudo de bioequivalência do Parquidopa, para submetê-lo na renovação de registro do medicamento em dezembro de 2008. Esse estudo foi iniciado, porém a etapa analítica não foi concluída, devido às dificuldades encontradas pelo Centro Reblado Cromanálises em desenvolver e validar a metodologia bioanalítica, acarretando atraso ao estudo. Temerosos de que esse atraso poderia prejudicar a renovação de registro, agendamos uma reunião com a Anvisa, ocorrida em setembro de 2009, quando foi exposta a dificuldade do Centro Reblado em desenvolver a metodologia bioanalítica. Segundo o Centro, após diversos testes realizados com colunas e fases móveis distintas, diversas opções de uso de padrões internos analíticos e de padrão interno deuterado, não foi possível desenvolver um método que conseguisse aliar uma boa recuperação e uma boa cromatografia livre de efeito de matriz. E, consequentemente, não foi possível detectar o limite de quantificação esperado para os analistas. Seguindo a orientação recebida nesta reunião, buscamos outro centro que pudesse conduzir a etapa analítica e contratamos um novo estudo com esse segundo centro.
Contratado o novo estudo de bioequivalência, a empresa então se deparou com a dificuldade de encontrar um medicamento de referência Sinemet, do laboratório Merck Sharp & Dohme, inviabilizando novamente a realização do estudo. Mais uma vez, a empresa foi prejudicada quanto à realização do estudo de bioequivalência por motivos fora de seu controle. O Cristália formalizou esta dificuldade para a Anvisa, protocolizando aditamento ao processo de renovação de registro, incluindo carta emitida pelo próprio laboratório detentor do registro do medicamento de referência, a qual informava que haveria problemas de distribuição e comercialização do medicamento de referência Sinemet, devido às alterações ocorridas nas fontes produtoras dos princípios ativos e alterações no processo de fabricação. A carta informava ainda que existiam outras opções terapêuticas existentes no mercado, acreditando que o tratamento dos pacientes não seria prejudicado. Da leitura desta carta, poderia ser inferido que, dentre as opções terapêuticas existentes, está o medicamento similar Parquidopa do Cristália. O desabastecimento do medicamento de referência se concretizou no segundo semestre de 2010. Diante disso, em setembro de 2010, a empresa encaminhou um e-mail para a Anvisa sugerindo a indicação de um medicamento genérico como referência para a realização dos estudos de bioequivalência. A Anvisa respondeu em outubro de 2010 através do protocolo 2010-323541, que entraria em contato com a empresa detentora do medicamento de referência para averiguar a situação. Entretanto, não recebemos resposta. Diante desta ausência de orientação, protocolizamos nova solicitação de indicação de medicamento de referência em fevereiro de 2011, através do expediente 141613-11-8. Mais uma vez, não tivemos resposta. Ao contrário, a lista de medicamentos de referência disponível no sítio eletrônico da Anvisa e atualizada em 6 de julho de 2011 ainda contempla o medicamento Sinemet como referência. É uma contradição, pois a Anvisa deferiu a suspensão temporária de fabricação do medicamento Sinemet em 8 de agosto de 2011, através da Resolução 3491. E este medicamento continua indicado como referência, mais de um ano após a publicação da suspensão temporária de fabricação. Caso a Anvisa tivesse atendido o pedido da empresa, tratado com a agência desde 2010, e indicado outro medicamento de referência, o estudo de bioequivalência estaria concluído. Relativo ao risco de desabastecimento, no final de 2010 houve um desabastecimento do mercado de medicamento contendo levodopa e carbidopa. Em dezembro de 2010, o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde emitiu um ofício informando que estava com dificuldades de adquirir o medicamento levodopa associado à carbidopa e pediu esclarecimento sobre o problema. Esta situação estava ligada ao fornecimento dos princípios ativos. O laboratório Cristália informou que a sua produção estava prevista para janeiro de 2011, a qual foi cumprida e o medicamento foi distribuído para vários estados. Confirmando este fato, a Gerência de Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos da Anvisa emitiu em abril de 2011 a notificação 412 solicitando esclarecimentos quanto à suspeita de desabastecimento do mercado. O Cristália informou que em fevereiro de 2011 já havia fabricado 5 lotes do produto, sendo que 4 já estavam distribuídos para vários estados. Ainda assim, sob o risco de desabastecimento e com toda a situação apresentada à Anvisa sobre a falta do medicamento de referência, a renovação de registro do medicamento Parquidopa foi indeferida. Após o indeferimento, em reunião com a coordenação de pós-registro realizada em fevereiro de 2011, foi exposto novamente todo o histórico e o risco de desabastecimento. E pedimos, então, retratação e que a Anvisa indicasse outro medicamento de referência. O recurso foi protocolizado com toda a documentação para esclarecer os motivos, fora do controle da empresa, que inviabilizaram a realização do estudo de bioequivalência. Então, o nosso pedido, senhores, nós prestamos atenção ao que foi proferido pelo Dr. Dirceu, de que no nosso recurso a gente também alegou ao cerceamento da ampla defesa, mas nós precisamos de uma resposta da Anvisa quanto à indicação do medicamento de referência. Porque sem ter essa indicação na lista, a empresa está inviabilizada de realizar o estudo de bioequivalência e nós podemos sofrer novamente outra decisão de indeferimento.
Obrigado, doutora Simone. Só ressaltar que o parecer da Corec não entra na discussão das alegações técnicas em relação ao produto. A preocupação e o que está baseando aqui o voto é pelo cerceamento da ampla defesa, a questão da cópia do processo. O parecer da Corec é no sentido de dar o provimento para retornar à área técnica para que vocês tenham acesso às cópias e possam fazer a interação e a defesa da maneira apropriada no momento esse que será oportuno para discutir essas questões que vocês incluíram também no recurso, né? Eu estou entendendo que essa sua última colocação é importante, né, e estou acatando a sugestão no sentido de entender que ela é importante. Mas antes disso eu vou abrir e verificar se tem alguma manifestação por parte dos diretores, Agenor, alguma coisa adicional. Então, só manifestar aqui o meu voto de acatar o parecer da Corec, dar provimento ao recurso, com base na informação de que a empresa não obteve cópias e acesso aos dados do processo, e o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso, incluindo a determinação também à GGMed, que caso ainda não tenha feito, que proceda à devida indicação do medicamento de referência para a empresa, se for o caso, poder aproveitar essa informação para poder fazer os estudos. Esse é meu voto. Jaime? Acompanho o relator. Genor? Acompanho. Então, aprovado o voto de dar provimento ao recurso, retorno para a área técnica, no sentido de conceder cópias dos autos à empresa e dando os devidos prazos para manifestação. O próximo item, e o último é isso? Próximo item e último é o item 222 da pauta, só informando que a empresa havia pedido o julgamento em sigilo, e como não houve julgamento de sigilo, ela apresentou verbalmente o pedido de fazer a manifestação oral, porque ela não havia pedido. Que, no meu entendimento, segundo o que a gente vem procedendo, esse pedido de manifestação ele está fora do prazo do regulamento, porque foi feito agora de maneira verbal. E o meu entendimento é no sentido de não conceder o direito à manifestação, embora na reunião, no início do julgamento, já havia sido feita essa solicitação. A minha dúvida, doutor Max, é se aquele pedido, naquele momento, prospera para essa reunião agora também. Na sessão onde se iniciou o julgamento, quando o Jaime pediu vistas, nós já tínhamos concedido sustentação oral. Sim, ela fez a sustentação oral naquele momento, a empresa? Fez sustentação oral. Procede continuar a manter. Então, a empresa está já informada que poderá, se tiver interesse, fazer uso da palavra por 5 minutos na figura da sua representante legal, uma vez que essa solicitação já havia sido autorizada no início do julgamento na reunião anterior. Eu passo ao Jaime Oliveira, o diretor. Quem pede vista, tem algum nome? O diretor vistador? Não tem, tem que inventar um nome para isso. Não, eu sei, mas podia ter um nome. Diretor com vistas, não, mas ele podia ter um nome, Max. O vistador, exato. Jaime. Eu preferia ouvir o representante da empresa, porque o relatório já foi feito de qualquer forma, então os diretores estão a par do que... Sim. Então, ouvindo a empresa, em seguida eu vou fazer algumas considerações. Por favor. Só o seu nome para deixar registrado. Meu nome é Larissa, sou representante da empresa Hipolabor. Eu estou aqui para explicar alguns fatos do processo de heparina. Eu não vou tomar também muito tempo dos senhores, esse processo já foi bastante discutido. Eu só queria ressaltar algumas datas na linha do tempo deste processo que eu acho que seria importante para esse julgamento.
Em julho de 2003, foi concedido o registro do medicamento similar da heparina pela Anvisa, publicado no Diário Oficial. Passados 5 anos, nós solicitamos a renovação desse registro em janeiro de 2008, verificando que o enquadramento estava incorreto. Seria um medicamento biológico. A empresa constatou esse fato e já renovou como medicamento biológico. Demonstrando a proatividade da empresa, em abril de 2008 solicitamos uma reunião com a Anvisa para verificar como deveríamos proceder, já que o enquadramento mudou e a gente não teria feito ainda os ensaios clínicos para comprovar a eficácia e segurança do medicamento biológico. Dessa forma, após a reunião em junho de 2008, solicitamos um pedido de anuência para começar os estudos clínicos. Em junho de 2008, solicitamos o primeiro pedido de anuência. Em agosto de 2008, recebemos a exigência da Anvisa referente à revalidação do processo para apresentar os estudos clínicos. Em novembro de 2008, como ainda não havíamos conseguido a anuência, nós arquivamos o processo de renovação. Em janeiro de 2009 foi concedido o arquivamento temporário. Passados 6 meses, em julho de 2009, 1 ano após o primeiro pedido de anuência, nós não havíamos recebido retorno da Anvisa, então fizemos um segundo pedido de anuência para iniciar os estudos clínicos. Um em junho de 2009 e um em setembro de 2009. Em fevereiro de 2010, nós desarquivamos o processo, que deveria ser para cumprimento da entrega dos ensaios clínicos, sem que sequer havia sido respondido à solicitação da empresa para começar os estudos clínicos. Dessa forma, em março de 2010, nós conseguimos a primeira anuência. Em agosto de 2010, a segunda anuência. Seriam 3 ensaios clínicos, um para cirurgia cardiovascular, profilaxia de tromboembolismo e insuficiência renal crônica. Então, o principal fato que eu queria ressaltar aqui é que em julho de 2010 foi publicado no Diário Oficial o indeferimento da nossa renovação de registro, sendo que em agosto foi concedido a anuência para começar o estudo. Como que a gente poderia executar os estudos se o cancelamento do registro foi feito antes da concessão da anuência da Anvisa para iniciar os estudos? Então, esse é o principal fato que eu queria destacar aqui. A empresa já fez vários recursos administrativos, já discutiu bastante esse assunto com a Anvisa. Nós não acreditamos que haja nenhum problema de segurança e eficácia com esse medicamento. Entre 2008 e 2009, apenas a heparina da Ipolabor era disponível no mercado, foi amplamente consumido. A gente já tem os 3 estudos clínicos concluídos, houve alguns problemas na condução dos mesmos, atrasos, mas hoje a gente já está com os 3 estudos protocolados na Anvisa, confirmando a eficácia e segurança do produto. É só. Eu havia pedido vista desse processo, justamente em razão das alegações que foram semelhantes a essa feitas pela Ipolabor durante a última DICOL pública. E já tinha até preparado uma manifestação, aliás, um voto a respeito desse assunto, mas um processo hoje, julgado aqui por nós, muito semelhante a esse em alguns aspectos, que foi o da empresa Panamérica. Me chamou a atenção, porque guarda semelhanças muito próximas com esse caso, embora aqui a grande questão seja o tempo que supostamente a Anvisa levou para aprovar a anuência para o estudo clínico, e lá seja a questão tenha sido a aprovação, a concessão de uma anuência para um estudo que não satisfez as próprias exigências que nós fizemos quando foi avaliar o registro do produto. Mas, de qualquer forma, os casos guardam algumas semelhanças. Naquele outro caso, houve exigências prévias ao arquivamento temporário, que a empresa não conseguiu cumprir. Foi feito o pedido de arquivamento temporário. Durante o pedido de arquivamento temporário foram solicitadas as autorizações especiais para o estudo clínico. Posteriormente, o estudo clínico foi apresentado, não sei se dentro ainda do prazo de arquivamento temporário ou posteriormente ao arquivamento temporário, mas foi apresentado e foi indeferido por essas razões que eu já levantei. Nesse caso aqui, um pedido de anuência foi feito, inclusive, antes do prazo
do arquivamento temporário. E foi deferido. Ah, tudo bem, mas foi pedido antes do prazo de arquivamento temporário e os outros estavam em situação de exigência quando o processo foi indeferido. Indeferido. Isso aqui, tal como naquele outro caso, é uma revisão de decisão da DICOL, tá? Uhum. Isso aqui não é um recurso propriamente dito. Eu conversei com o Renato aqui, o Renato realmente levantou alguns pontos que ele acha que haveria diferença entre os dois processos e que, inclusive, justificariam a decisão diferente também. Mas eu confesso que eu vou ter que comparar os dois processos para não correr o risco de estar sendo incoerente no deferimento de um, como já acompanhei o seu voto, e no indeferimento de outro. Porque os casos eles guardam muita semelhança um com o outro. Logicamente, se conseguir capturar algum motivo claro nesse processo aqui que o distinga do outro, está justificado com a decisão diferente, mas eu confesso que eu fiquei em dúvida nesse momento. Tá, eu creio que isso, de certa forma, até vai atender o pedido de sigilo da empresa, no sentido de que o julgamento seja feito, a decisão seja feita em sessão, eventualmente, em heparina bovina, essa aqui só de cana. É suína ou bovina? Heparina suína. Suína. Tá? O importante, o produto não está sendo comercializado, tá? No sentido de Desde que... julho de 2010, quando houve o cancelamento do registro. O atraso do julgamento pode causar algum tipo de prejuízo. Você vai estender as vistas Eu vou estender. Na verdade, é uma retirada de pauta, isso, Max? Porque eu estou trazendo, eu já visto... Sim. E aí eu converso diretamente com a Corec, vamos bater um com o outro para ver, de fato... Max. Sim, mas eu já... Estender as vistas. Estender as vistas. Perfeito, ele é o relator, sem dúvida. Não, mas ele está estendendo o pedido para uma outra reunião, esse é o entendimento. E isso mantém-se, então, com o Jaime, que retorna oportunamente, a empresa será avisada do julgamento. Obrigada. Eu queria fazer um comentário, concordando com o Jaime, que ficou uma questão contraditória. Eu queria só solicitar, caso não seja nenhum problema para você, que a gente conversasse isso em algum momento, por causa de todo o processo que nós estamos vivendo na questão da heparina, tá certo? A minha surpresa é isso, é uma heparina suína, e que nós estamos tendo muito cuidado na análise dessas heparinas, principalmente a bovina, tá certo? Perfeito. A ponderação do Agenor é relevante também. Mas, em todo caso, ficam estendidas aí as vistas ao diretor Jaime, que deve depois informar a diretoria, a secretaria da diretoria colegiada, a empresa também vai ser comunicada sobre o julgamento. Às 15h55, nós estamos encerrando a reunião da diretoria colegiada de número 9, aberta ao público, do ano de 2012. Eu agradeço a presença dos diretores, das pessoas que nos acompanharam aqui em loco e daquelas que nos acompanharam pela internet. Obrigado, boa tarde.